Que lindo. A Páscoa, ela tem uma essência. E a essência da Páscoa não é nada doce. O altar do sacrifício, ele tem cheiro de sangue. E eu quero ler com vocês um texto que está no livro do Êxodo, capítulo 12, que fala sobre o Cordeiro que venceu. Quero falar sobre Jesus Cristo de Nazaré como propiciação dos nossos pecados. Pode me ajudar, Maurício, por favor? Isso. O Cordeiro que venceu. Pode passar? Êxodo 12, esse texto está de 1 a 14. Do verso 1 ao verso 14 diz: o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito. Entre aspas aqui ele está definindo uma data. Este vos será para vós o principal dos meses, o mês de Abibe. E ele diz e dá ordens para que fosse celebrada uma festa que lembrasse uma data especial de liberdade no meio do povo de Israel. No 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nos umbrais superiores das portas das casas, das quais vocês comerão o animal. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. A Páscoa é uma palavra judaica, do hebreu, ou do hebraico, que significa passar por cima. É isso que significa a Páscoa. A Páscoa não é doce, apesar de que Deus adoça a nossa vida. A Páscoa era celebrada e comida numa refeição com ervas amargas e pães sem nenhum fermento. Era uma refeição rápida. A Páscoa é o primeiro fast food da história. E Deus disse para o povo de Israel: coma com pressa, sandálias nos pés, cajado na mão, você vai comer, preparado para fugir. A Páscoa é celebrada por um povo escravo. O povo de Israel havia vivido 400 anos escravo numa terra que não lhe pertencia. De alguma maneira, aquela nação foi passear no Egito, foi sobreviver no Egito, foi buscar esperança no Egito, e lá foi transformada de filho em escravo. E o escravo, ele não tem uma mente pronta nem preparada para ser livre. Um povo que não conhecia liberdade, agora recebe um anúncio de que tudo vai mudar. O dia da Páscoa é o dia em que nós celebramos o início do ano novo judaico. Ela se mistura com uma outra festa chamada Festa dos Pães Asmos. E há uma grande celebração e pessoas de todos os países hoje vão para Israel, especialmente para Jerusalém, para celebrar a festa da Páscoa, que nos faz lembrar de um Deus que não nos deixa cativos, de um Deus que olha para o nosso beco sem saída, de um Deus que olha para a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade, a nossa impossibilidade e diz: eu me importo com você e eu vou te visitar. O coração do homem, ele tem buscado satisfazer as suas necessidades com alegrias que são efêmeras. A minha formação acadêmica é recheada, é repleta de matemática e de física. Eu estudei numa das disciplinas que mais são importantes para quem trabalha com aviação, chama-se mecânica dos fluidos. E o pai dessa disciplina, dessa matéria chama-se Blaise Pascal. Ele aprendeu com um contemporâneo, você conhece ele, chamado Evangelista Torricelli.
ele desenvolve aquilo que nós chamamos de matemática da probabilidade ou análise combinatória. Você lembra disso quando você fez lá o seu 2º grau e estudou para o vestibular? Mas o mais importante que esse homem fez, ou ele falou, é que ele também era um filósofo cristão. E ele disse que o coração do homem tem um buraco tão grande que só Deus pode preencher. Há quem diga que Dostoiévski também falou isso, mas a primeira pessoa que fala isso, de fato, é Blaise Pascal, e ele tem razão. O ser humano, ele busca liberdade, o ser humano, ele busca soluções, o ser humano busca felicidades em fontes que não trazem para ele alegria, não trazem para ele soluções e não trazem para ele liberdade. A Páscoa diz para mim e para você que existe liberdade para todo aquele que está aprisionado. Esse texto, ele está apontando para um cordeiro. E o cordeiro é o elemento central dessa festa, que ele deve ser morto. E esse sangue deve ser lançado sobre as vergas laterais e sobre os umbrais superiores de toda a porta. Esse sangue fez a diferença entre a vida e a morte. Esse sangue é o sangue que dá início a toda a vida de Israel e uma nova jornada. O sangue do Cordeiro, ele anuncia no mundo espiritual que existe na minha vida, na sua vida e na vida daquele que crê, um selo de propriedade. É o sangue da cruz em mim e em você, que diz a todo mundo que nós pertencemos ao Senhor. O livro do Apocalipse, no capítulo 5, ele celebra a vitória do Cordeiro. Digno é o Cordeiro de receber honra, louvor, força, poder e majestade. O livro do Apocalipse, no capítulo 5, diz: não chores, eis que o leão da tribo de Judá venceu. A Bíblia ecoa e a Bíblia faz notar que um dia Deus se fez gente, habitou entre nós e morreu e foi castigado pelo meu e pelo seu pecado. Não havia esperança em nós, porque todos pecaram, eu e você, e destituídos nós estávamos da glória de Deus. Há uma notícia muito triste para a humanidade. A humanidade se perdeu, a humanidade quebrou os princípios, os votos e a aliança eterna. E a aliança eterna quebrada trouxe sobre a humanidade um julgamento da morte eterna. Mas um dia Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu Filho Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna, ela foi estabelecida por um caminho trilhado e preparado e pavimentado pelo Senhor Jesus. Ele nos deu acesso a Deus. Jesus é que nos levou até o Pai. E a história da Páscoa é a história do rei, que se disfarça de plebeu e morre a morte daqueles que desobedeceram ao Pai. Eu falei aqui uma vez, e eu quero repetir, um dos filmes mais impressionantes, que inclusive marcou a história de desses festivais de Oscar do cinema americano, chama-se O Último Imperador, de um diretor chamado Bernardo Bertolucci. Ele conta a história do último imperador da China. E esse imperador, ele é um menino que é trazido muito cedo para um lugar chamado Cidade Proibida, e ali então ele reina, tutelado por uma série de outras pessoas que estão encenando ele, e um dos irmãos dele, que morava na casa dele, um dia vem visitá-lo. E ele fala o seguinte: como é que está o papai e a mamãe? Eu tenho saudade deles. Ele fala assim: o papai continua espancando a gente todos os dias. E o irmão dele, que veio visitar esse imperador menino, pergunta: quando você faz alguma bobagem aqui,
O que acontece com você? Você apanha? Ele fala não. Aqui quando eu faço bobagem, quem apanha é um dos meus servos. Então aquele menino pega um vaso, daqueles vasos chineses, que devem ser caríssimos, e quebra o vaso. E quando ele quebra o vaso, aparece um tutor que dá uma bronca num dos servos e pega uma vara e começa a bater nos servos do imperador, nos servos do rei. O rei faz bobagem e quem paga são os servos. A história da Páscoa é uma história muito parecida com essa, só que ao contrário. A história da Páscoa conta a história dos servos que fizeram bobagem, mas do rei que recebeu o castigo sobre sua vida por causa do pecado dos servos. Eu e você, a nossa desobediência, a nossa transgressão, a nossa separação de Deus, nos levou a um cenário de condenação e sentença de morte. Mas esse Deus que nos amou, enviou seu filho, como um cordeiro, como uma ovelha muda, foi levada diante dos seus tosqueadores. Eu gosto de me deter nos evangelhos, especialmente no dia, na noite da crucificação do Cordeiro. Existem elementos ali que são fascinantes. Jesus, ele conversa com Pôncio Pilatos, que era governador da Judéia, que morava em Cesareia Marítima, mas ele vem visitar Jerusalém por tempo da Páscoa. E ali, Jesus conversando com Pôncio Pilatos, ele diz: a minha vida ninguém me tira, eu mesmo a vou-la dou. Jesus diz: para isso eu nasci, para morrer, e para isso eu vim ao mundo. Ele, horas antes, na madrugada anterior, ele se dobra diante de um jardim, que foi aqui cantado pelo nosso coral, o jardim do Monte das Oliveiras, o jardim do Getsêmani. E ali ele diz: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Mas a resposta de Deus para Jesus é a cruz. Porque eu e você, todos nós pecamos. Jesus é trazido, açoitado, chicoteado. Ele recebe uma coroa de espinhos sobre a cabeça, que anunciava que ele estava levando sobre si toda a maldição. Quando Adão peca, lá no princípio, Deus diz para ele: maldita é a terra por tua causa, e nela nascerá espinhos e ervas daninhas. E Jesus está comunicando através da sua morte na cruz, que a maldição está sendo retirada. Em Gálatas 3,13, a Bíblia diz que Cristo se fez maldição por mim e por você, porque maldito que for levantado no madeiro. Jesus é oferecido como sacrifício no altar de Deus. Jesus, ele é trocado pelos homens. Pôncio Pilatos diz: quem vocês querem que eu liberte? Jesus, o rei dos judeus, ou Barrabás? O evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e João, todos eles definem esse homem Barrabás como um criminoso. Um homem que causou um tumulto, causou uma sedição, foi responsável por um homicídio. João o chama de ladrão. E o povo diz: liberta para nós Barrabás. Mas até isso é uma boa notícia. É uma boa notícia para você, que acha que o que você fez limita Deus de te salvar. O nosso Deus é um Deus que também salva pecadores que cometeram crimes hediondos. O nosso Deus também traz alívio e esperança para gente condenada na cruz. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Essa é a palavra de um ladrão ao lado de Jesus na cruz. E Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que eu acho interessante,
é que no momento da morte do Cordeiro, no momento da morte de Jesus, ninguém crê nele. Judas o traiu, Pedro o negou, e todos os discípulos fogem apavorados. Um homem inteligente, que era governador, como Pôncio Pilatos, lava as suas mãos. Herodes zomba dele. Mas um ladrão na cruz vê algo que ninguém viu. Ele lê numa tábua em cima da cruz, que estava escrito: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. E ele crê que esse rei, esse cordeiro, veio para vencer. E essa cruz é o abandono. É quando Deus deixa Jesus, aquele que andava com o Pai, aquele que vivia eu e o Pai, que dizia eu e o Pai somos um. Quando você orar, diga Pai nosso. Nesse momento, o Pai o abandona. Por quê? Porque ele preferiu abandonar Jesus do que perder a mim e a você. A história da Páscoa, a história da sexta-feira da paixão, de fato é uma história que fala de um Deus que é apaixonado por mim e apaixonado por você, apesar das nossas mazelas, apesar das nossas incredulidades, apesar dos nossos tropeços, apesar dos nossos enganos, das nossas mentiras, da escuridão da alma do homem, da tentativa do homem de se esconder e disfarçar, a podridão que vive, que mora, que habita dentro do seu coração. Jesus, ele grita para o Pai: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Porque te abandonei? Porque se Deus não houvesse abandonado Jesus, e não houvesse entregue, jamais haveria esperança de Páscoa e de ressurreição para mim e para você. Quando o apóstolo Paulo celebra a vida eterna, o apóstolo Paulo, ele canta na sua carta, da primeira carta aos Coríntios, ele diz, no capítulo 5, verso 7, ele diz: lançai fora o fermento velho, porque sois nova massa, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Querido, hoje, Deus falou com você através de canções. Essas canções são a palavra de Deus transmitida em louvores ao seu coração. Hoje, Deus fala através da sua palavra, que é a Bíblia, ao seu coração. Eu quero fazer um convite para você. Não despreze o único meio de vida eterna que Deus deu, que foi o seu Filho Jesus. Não saia por aquela porta ali, sem de fato, de verdade, fazer uma aliança com Jesus. Sem receber o sacrifício do Cordeiro para a sua história. Nós não podemos nos salvar. Eu e você não temos esperança nas nossas próprias forças, nas nossas próprias boas vontades. Eu e você não temos como nos salvar. Quando Pedro, ele pergunta para Jesus: Senhor, então quem poderá salvar-se? Porque Jesus havia dito: é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um homem que confia nas suas riquezas entrar no reino dos céus. E Pedro diz: então, que esperança nós temos? Quem pode se salvar? E Jesus diz: ao homem isso é impossível. Você crê em Jesus? É impossível você se salvar. Impossível. Porque você precisa de um Salvador. Eu e você não somos perfeitos. A sua esposa, querido, não é perfeita. Seu marido também não. E por mais que você eduque o seu filho, ele também não será perfeito. Eu e você somos, no nosso corpo,
no nosso sangue, dentro da nossa veia, corre o veneno do pecado. Nós vamos pecar. Mas existe uma saída para isso. E a saída está no pacto da Páscoa. Jesus diz: coma esse pão, é o meu corpo, que é dado por vós. Toma, beba desse cálice, é o meu sangue. É o sangue da nova e eterna, eu gosto dessa palavra, eterna, e eterna aliança. Eu gosto quando Jesus diz: aquele que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Só existe algo que pode impedir você hoje de ter a vida eterna. Aliás, tem algumas coisas que impedem: medo, vergonha, o que vão pensar de mim, as tradições religiosas. Eu já tenho uma religião. Querido, vou dar uma surpresa para você: religião não salva. Quem salva é Jesus Cristo, Ele é o Salvador. A religião, ela produz até uma boa educação, mas só quem pode nos transformar é o Cordeiro. Esse Cordeiro foi morto lá na frente, lá atrás, perdão. Em Gênesis capítulo 22, Deus proporcionou um cordeiro, pela vida do filho de Abraão, Isaac. Esse cordeiro, ele salvou as famílias do Egito, em Êxodo capítulo 12 que nós lemos. Esse cordeiro, ele foi oferecido por toda a nação, em Isaías 53:8. E esse cordeiro, em João capítulo 1, João Batista responde a uma pergunta lá do Gênesis. Porque Isaac, quando vai subindo com o pai, ele leva então a lenha, o cutelo e o fogo. Então Isaac pergunta para o pai assim: pai, está aqui a lenha para o sacrifício, o cutelo e o fogo, mas onde está o cordeiro? A resposta está na boca de João Batista, que aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Agora, não só de uma pessoa, não só de uma família, e não só de uma nação, mas de todo mundo. Eu e você, nessa Páscoa, temos sim que celebrar a ressurreição do Cordeiro. Mas isso tem que ter um significado novo na sua vida. Não é só eu já sei que Jesus ressuscitou, mas Ele ressuscitou para nos dar algo chamado vida nova, para mudar a nossa história. Assim como o dia da Páscoa é celebrado no primeiro mês, querido, a Páscoa com Cristo pode acontecer todo dia. O ano novo pode começar agora na sua vida. A vida nova pode chegar agora no seu coração. Mas não se endureça diante da voz do Evangelho do Senhor. Não vai adiantar nada você conhecer tudo isso e dizer: que festa maravilhosa, que coral encantador, que músicas que vão penetrando nos nossos ouvidos e vão descendo ao nosso coração e vão nos desafiando a ser melhores, mas nada disso vai funcionar se Jesus, o Cordeiro que venceu, não entrar na sua vida. O apóstolo Paulo diz: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua força? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Hoje nós estamos anunciando, sabe o quê? Que a morte morreu. Quando alguém perguntar para você o que significa a Páscoa, diga: Páscoa tem um só significado: a morte foi aniquilada. A morte foi vencida por Jesus na ressurreição do domingo da Páscoa. O que Deus quer dar para mim e para você não é juízo.
Mentiram para você, te enganaram. O nosso Deus não sonha em mandar o pecador para o inferno, não. O nosso Deus, o que Ele quer é chamar pecadores ao arrependimento, para que vivam uma vida eterna. O que o nosso Deus quer, e Jesus deixa isso claro em João capítulo 6, o desejo do meu Pai é que todos se arrependam e recebam a vida eterna. Um dia, eu e você vamos nos encontrar para aquilo que a Bíblia chama de dia do juízo. Eu e você. E só tem uma escapatória para mim e para você. Só tem uma porta de esperança. Só tem um caminho para a vida eterna. Chama-se Jesus Cristo. Aquilo que eu faço de bem e as minhas justiças próprias não servem de nada. O profeta Isaías fala muito bem: são como trapos da imundícia. Mas se o sangue de Jesus for sobre você e sobre mim, aí você será justificado para a vida eterna, como foi o ladrão na cruz, como homens e mulheres que também fracassaram, mas receberam de Cristo vida eterna. Jesus diz: em verdade vos digo, que prostitutas e pecadores entram adiante de vós do reino de Deus, porque eles creram na pregação da cruz. Não jogue fora isso. Hoje, dia 21 de abril, também é dia, sabe de quê? Do feriado de Tiradentes. Olha que coisa. Que foi um homem que também morreu pela liberdade. E hoje a bandeira de Minas Gerais está lá: libertas, que será também. Mas Tiradentes fracassou. Tiradentes foi enforcado, o alferes foi esquartejado, e ele não venceu a morte. Mas Jesus de Nazaré foi até o inferno. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, verso 18, que Jesus aparece para João e diz: eu sou aquele que esteve morto, mas reviveu, e vivo eternamente, e tenho as chaves da morte e do inferno. O domínio sobre a morte e o domínio sobre o inferno estão nas mãos do Cordeiro que venceu. Talvez a sua vida seja amarga, mas o Cordeiro sofreu para adoçar a sua vida. Feliz Páscoa. Fique em pé em nome de Jesus e vamos orar. Vamos orar. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos e abaixe a sua cabeça. Eu queria que vocês todos fechassem os olhos, por favor. Todos vocês. Eu queria que toda a igreja agora fechasse os olhos. E eu quero fazer um desafio para você que está aqui, você que nos acompanha pela internet, ou no culto ao vivo, ou no canal do YouTube. Quantos aqui querem hoje receber Jesus Cristo como o Cordeiro que tira os pecados da sua vida? Veja bem, eu não estou perguntando se você quer ser evangélico, ou se você já é evangélico, católico, assembleano, luterano, metodista, assembleano, cristão, de qualquer corte e denominação. A pergunta é: você quer fazer uma aliança com Jesus? Se você quer convidar Jesus para a sua vida, convidar Jesus para a sua casa e para a sua história, fique no seu lugar e só levante a sua mão. Deus abençoe. Deus abençoe, querido. Deus abençoe, querida. Deus abençoe vocês. Deus abençoe e Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão. Se você hoje
precisa do perdão do Senhor. Não importa, não faz diferença se é um pecado grande ou um pecado pequeno, se é um pecado inocente ou se é um pecado grave, isso não faz nenhuma diferença. A pergunta é: você quer o perdão? Gente, aqui todo mundo pecou. Eu acho muito esquisito se você disser que você não precisa do perdão do Senhor. Mas existem pessoas aqui essa noite que precisam de um perdão para algo que vem atingindo o seu coração de uma maneira profunda. E se você quer perdão, fique no seu lugar. Eu só quero pedir só isso. Todos estão com os olhos fechados, só levantar a sua mão. Eu quero perdão. Deus abençoe toda a igreja, e Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Pode baixar a sua mão. Pai querido, nós te louvamos essa noite, porque temos a liberdade que Cristo nos deu na cruz. Liberdade para te amar, liberdade para te obedecer, liberdade para nos reunirmos num culto de adoração ao teu nome, que é sobre todo nome. Essa noite, vidas se entregaram a ti, homens e mulheres, diante da tua igreja, diante dos teus anjos, diante do teu trono e da tua presença, fizeram uma aliança com o Senhor. E o que nós pedimos a ti é que a vida eterna que foi concedida através da morte do teu filho Jesus, e foi conquistada naquela cruz, e que foi chancelada na ressurreição do Cordeiro, venha fazer parte da história dos teus filhos. Eu quero abençoá-los, eu quero liberar a palavra de salvação, de vida eterna e de perdão. Eu quero liberar a palavra de bênção do Senhor e dizer que a Páscoa acaba de se cumprir na vida dos teus filhos. Hoje é dia de festa entre nós, mas hoje também é dia de festa entre teus anjos, porque há mais festa no céu entre os teus anjos por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Te bendizemos e queremos pedir que a Igreja Batista do Bom Retiro celebre a Páscoa com o Senhor por muitos anos, até que o Senhor volte, em nome de Jesus. Amém?